Estamos começando agora um programa Investigações sobre o Viver. E hoje é um programa diferente, um programa especial, que é o programa de lançamento desse livro fantástico, A Beleza da Montanha, Memórias de Jiddu Krishnamurti, escrito pelo Friedrich Grohe. Eu convido a todos a mergulharem comigo nessa obra tão fantástica. Eu considero esse livro, A Beleza da Montanha, um livro assim muito inspirador, muito especial. E realmente ele é muito belo. E certa vez perguntaram ao Friedrich Grohe por que ele deu esse nome, A Beleza da Montanha, para o seu livro. E ele relata que certa vez o Krishnamurti estava reunido com algumas pessoas e um dos presentes comentou que ele tinha gostado muito das palestras do Krishnamurti, mas que ele não podia dizer que ele tinha compreendido completamente o que o Krishnamurti queria dizer. E aí ele indagou para o Krishnamurti: será que eu devo ir para os meus amigos, meus colegas e comentar o que eu aprendi dessas suas apresentações, dessas suas palestras? Aí o Krishnamurti falou assim: olha, realmente é muito difícil você repetir o que os outros falaram. Os ensinamentos são uma coisa que tem que ser vivenciados. Então você pode comentar sobre o que você compreendeu, mas saiba que a palavra não é a coisa. Ele sempre falava que a palavra não é a coisa, a descrição não é o descrito. Mas aí ele acrescentou: o que você pode fazer com seus amigos é levá-los até esse local em que nós estamos e pedir para que eles observem a beleza da montanha, no silêncio. Apenas observem a beleza da montanha. Então, isso demonstra bem o espírito, né, do livro, que existe uma sabedoria, existe algo que transcende as palavras, transcende qualquer descrição, que é esse sentimento que se tem quando se olha uma belíssima montanha como essa, né? Quando eu estive na Índia, eu tive a oportunidade de ver esse momento, né? Que é o momento do nascer do sol, quando o pico da montanha, onde está tudo escuro, e o pico da montanha aparece que nem fosse manteiga derretida, aquela cor de manteiga derretida. E no início aparece só o pico, depois vai crescendo, e aí, né, a beleza da montanha como um todo vai aparecendo. Então, esses momentos que acontecem na madrugada, eu presenciei isso na Índia, né, nos Himalaias, são momentos muito especiais. Por mais que você queira descrever o que é a beleza da montanha, as palavras não são a coisa, as palavras não são a experiência que nós temos. Para você ver a beleza da montanha, você tem que estar lá com os sentidos totalmente abertos, né? Com a mente quieta, com o seu corpo totalmente conectado. E aí, nesse estado meditativo, é possível, então, você perceber algo que está além do descrito, está além da percepção comum. É um estado de conexão profundo, em que a sua beleza interior se conecta com a beleza exterior. Então, esse livro ele é interessante porque ele traz vários insights. Ele é uma experiência de vida. O Friedrich Grohe ele fala que a vida dele se transformou a partir do momento que ele
conheceu o Krishnamurti, que ele entrou em contato com os ensinamentos de Krishnamurti. Isso aconteceu em 1983, quando ele assistiu uma primeira palestra do Krishnamurti, e a partir daí ele percebeu que ele teria que mudar a vida dele. De fato, isso aconteceu. Antes de conhecer Krishnamurti, ele trabalhou durante muitos anos numa fábrica de louças, de metais também para a cozinha, que no pós-guerra cresceu muito rápido e se tornou uma indústria muito bem sucedida e líder na sua área. E ele, pouco depois, em 33, se não me engano, ele se tornou o CEO, né? Ou seja, o diretor-geral dessa empresa, e depois ele passou a coordenar uma filial na Suíça dessa mesma empresa. Mas chegou um momento que ele achou que ele já tinha dado a contribuição dele para essa área industrial, essa área, vamos dizer assim, mais mecânica do trabalho, e começou a percorrer o mundo, escalou, ele passou a ser um alpinista e também um apreciador de arte. Ele colecionou muitos quadros de arte, estudou arte a fundo também, e viajou o mundo, escalando muitas montanhas em várias partes do mundo, até nos Himalaias, nos Alpes, e ele sempre teve uma profunda admiração pelas montanhas. Talvez por isso que ele tenha dado esse nome, né, Beleza da Montanha, para o seu livro. E ele, com essa condição financeira favorável que ele conseguiu amealhar durante a sua vida empresarial, ele pôde se dedicar, então, a essa vida mais contemplativa, né? E quando ele conheceu o Krishnamurti, ele se encantou tanto pelos ensinamentos que ele resolveu se dedicar à difusão dos ensinamentos e apoiar o Krishnamurti no que fosse necessário. E ele se tornou membro das fundações Krishnamurti, né, as várias fundações, que tem a Fundação Krishnamurti da Índia, dos Estados Unidos, da Inglaterra e outras. E ele deu grande apoio também para as escolas, que o Krishnamurti fundou pessoalmente várias escolas, e essas escolas lutaram com algumas dificuldades, né? Não é fácil você criar uma escola totalmente diferente do habitual e conseguir mantê-la dentro de um padrão elevado e seguindo os ensinamentos que o Krishnamurti se propôs, né? E é interessante que o Krishnamurti, enquanto vivo, ele sempre viajava pelo mundo dando palestras e visitava as escolas também. Ele se detinha mais tempo nas cidades onde havia escolas, né? Como em Ohio, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde tinha um centro Krishnamurti também, até hoje tem. Interessante que essa cidade de Ohio é onde fica Crotona, que é o centro teosófico mais esotérico, vamos dizer assim, né, dos Estados Unidos, da Sociedade Teosófica. E tem vários outros movimentos. É uma cidade totalmente espiritualizada. Tem a escola do Krishnamurti lá, tem a biblioteca do Krishnamurti, tem o local em que o Krishnamurti morou durante muitos anos. Durante a guerra, ele morou lá em Ohio, e ele morreu lá também, em Ohio. Tem lá o Pine Cottage, né? Essa cabana de pinheiro, como é chamada, né? Onde ele teve uma experiência mística muito profunda embaixo de uma árvore. Diz que ali ele teve uma iniciação, segundo o Krishnamurti, segundo o Leadbeater. E ele, então, teve vários dos seus livros, das suas memórias, foram escritas quando ele caminhava em Ohio, nas imediações de Ohio, que é um local muito bonito, tem muitos bosques e florestas. Mas ele também ficava em Brockwood Park. Brockwood Park, na Inglaterra, fica mais ao sul de Londres. É um local muito bonito e
pertenceu, inclusive, no passado à família do John Coates. E lá ele construiu um centro também, uma escola muito bonita, e lá ele dava sempre muitas palestras, né? Sempre que ele ia para a Inglaterra, ele ficava lá alguns meses e dava uma sequência de palestras, pelo menos uma vez por ano. Ele ia para a Suíça também e gastava bastante tempo na Índia, especialmente em Varanasi e Madras, onde ficavam as escolas principais. Nós tivemos muito contato com o P. Krishna, que esteve no Brasil várias vezes, e ele foi diretor da escola que fica em Varanasi. E o Krishnamurti, então, ele escrevia para as escolas, mantinha contato com professores, contato com os estudantes das escolas, sempre com a preocupação de que as escolas mantivessem a sua índole, né? A sua pegada de uma escola onde se trabalhava uma cultura de paz, onde se nutria a liberdade, uma visão de mundo holística, de integração com a natureza, de respeito à diversidade, uma série de conceitos que são basicamente também conceitos teosóficos. Então, a educação teosófica tem muito a ver com a educação que Krishnamurti tentou criar nessas escolas, que estão ativas até hoje e são uma referência mundial. Então, voltando à história do Frederick Grohe, né? Ele, a partir de 83, ele teve uma vivência muito próxima do Krishnamurti, caminhou com ele, esteve com ele em muitos locais na Europa, nos Estados Unidos, especialmente na Índia. Inclusive, ele o acompanhou na última viagem que o Krishnamurti fez à Índia, ele esteve com ele. E ele narra que o Krishnamurti assim, comentou com os amigos mais próximos que gostariam que eles transmitissem um pouco do que era o perfume de estar com ele. Achei muito bonito isso, né? O Krishnamurti querer que as pessoas sentissem um pouco do que ele era, né? Porque os ensinamentos tinham muito a ver com ele, porque o Krishnamurti vivia os ensinamentos. Então ele pediu. E o Friedrich Grohe fala justamente isso, né? Que ele tenta nesse livro transmitir um pouco do que foi esse perfume que ele sentiu, do que é esse perfume de estar junto do Krishnamurti. Então ele passou nesse livro, né? São várias narrativas de experiências que ele teve com o Krishnamurti, e tem vários trechos também do Krishnamurti que ele narra, alguns deles que não se encontram muito facilmente. São trechos de livros que não são conhecidos, ou de palestras que também não foram amplamente divulgadas. Então, ele reúne alguns trechos que são relevantes e ele fala das experiências diretas, né, dos comentários e das situações que ele pôde presenciar do Krishnamurti. E ele dizia que o Krishnamurti era uma pessoa assim muito honesta, muito inteira, e que ele tinha um interesse muito grande por tudo que acontecia no mundo, não só o que acontecia à sua volta, mas o que acontecia em toda parte. Ele até procurava saber, através dos noticiários, o que estava acontecendo no mundo, para poder estar integrado e estar perceptivo, né, dos eventos mundiais e poder afinar o seu discurso, né, a sua fala, com tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente podia dizer que ele, de fato, vivia os ensinamentos. E é interessante que uma vez ele perguntou às pessoas que trabalhavam nas escolas que ele havia fundado o que eles iam fazer quando ele, Krishnamurti, não estivesse mais lá. O Frederick Grohe comenta isso no livro, né? E eles ficaram meio na dúvida, né? Como é que eles poderiam responder a essa pergunta. E o Krishnamurti comentou: se você viver os ensinamentos, né, se vocês viverem
os ensinamentos, eles se espalharão. E os ensinamentos possuem a sua própria proteção. É interessante, né? Quer dizer, você, para poder comunicar um ensinamento, você tem que sentir esse ensinamento no coração. E o Krishnamurti dizia, poxa, não é fácil conseguir professores que consigam viver esses ensinamentos. Aliás, em qualquer escola, isso é uma grande realidade, né? As pessoas têm muita dificuldade em encontrar professores que estejam afinados com aquilo que a escola procura transmitir. E nas escolas de Krishnamurti, o professor, para poder comunicar os ensinamentos de Krishnamurti, precisavam ter experimentado, vivenciado esses ensinamentos no seu coração, não apenas no intelecto, né, que é muito fácil você estudar intelectualmente qualquer assunto, mas viver no coração e ser um exemplo vivo dos ensinamentos é um desafio e tanto, né? E isso é o que ele esperava das pessoas que estavam próximas dele, dos professores e dos instrutores de uma forma geral. E a gente pode, extrapolando, dizer que também é isso que o Krishnamurti espera de nós, que nós consigamos também viver os ensinamentos. Então, quando nós lemos os livros de Krishnamurti, que são numerosos e profundos, né, é importante não ler como você lê um romance. Você tem que ler, pausar, refletir e sentir, né, como que aquelas palavras, aqueles ensinamentos tocam, como é que eles revelam alguma coisa sobre você, alguma coisa que está no fundo do seu ser e que busca expressão. Isso é uma espécie de uma leitura meditativa, em que você não está lendo com o intelecto, você está lendo e refletindo com o coração. Então, o Friedrich ele colecionou várias narrativas sobre a vida e sobre a filosofia do Krishnamurti. E ele comentava sobre o lado humano do Krishnamurti, a maneira como ele era observador, espontâneo, como ele de fato vivia aquilo que ele falava, né? E ele também comentava muito sobre o contato profundo que Krishnamurti tinha com a natureza. Então, eu vou ler para vocês, vou compartilhar aqui uma tela. Isso é um trecho que ele tirou de um livro do Krishnamurti, né? Quando Krishnamurti fala da relação com a natureza. E eu achei muito bonito isso, por isso eu quero compartilhar com vocês. Então, Krishnamurti fala, se você estabelecer uma relação com ela, com a árvore, então você tem uma relação com a humanidade. Olha que interessante essa vinculação, né, que ele faz entre o relacionamento com a natureza, com a árvore e com a humanidade. Você é responsável, então, por essa árvore e para com as árvores do mundo. Mas se você não tem nenhum relacionamento com os seres vivos desta terra, você pode perder qualquer relação que você tenha com a humanidade, com os seres humanos. Nós nunca olhamos profundamente para a qualidade de uma árvore. Nunca tocamos de verdade, sentimos sua solidez, sua casca rugosa, ou ouvimos o som que faz parte da árvore. Não o som do vento através das folhas, não a brisa de uma manhã que agita as folhas, mas seu próprio som, o som do tronco e o som do silêncio das raízes. Você deve ser extraordinariamente sensível para ouvir o som. Este som não é o barulho do mundo, não o barulho da tagarelice da mente, não a vulgaridade das brigas humanas, da guerra humana, mas soa como parte do universo. Vamos dar uma pequena pausa agora nesse programa de lançamento e já voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com esse dia especial do Investigação sobre o Viver, em que nós estamos fazendo o lançamento do livro da editora Teosófica, A Beleza da Montanha, Memórias de Jiddu Krishnamurti, escrito por Friedrich Grohe. É estranho que tenhamos tão pouca relação com a natureza, com os insetos e o sapo saltador e a coruja que crocita entre as colinas chamando por seu companheiro. Parece que nunca temos um sentimento por todos os seres vivos da Terra. Se pudéssemos estabelecer uma relação com a natureza, nunca mataríamos um animal para satisfazer nosso apetite. Nunca prejudicaríamos, nunca faríamos vivissecção de um macaco, um cachorro ou um porquinho da Índia em nosso benefício. Encontraríamos outras formas de curar nossas feridas, curar nossos corpos. Mas a cura da mente é algo totalmente diferente. Aquela cura gradualmente acontece se você está com a natureza, com aquela laranja na árvore e a folha da grama que nasce através do cimento e nas colinas cobertas, escondidas pelas nuvens. Isto não é sentimento ou imaginação romântica, mas a realidade de uma relação com tudo que vive e se move na Terra. O que matou milhões de baleias e ainda as está matando. Tudo isso que obtemos com seu abate pode ser obtido por outros meios, mas aparentemente o homem adora matar coisas. O cervo fugaz, a gazela maravilhosa e o grande elefante. Adoramos matar cada um deles. Esta matança de outros seres humanos nunca parou ao longo da história da vida do homem nesta terra. Se pudéssemos e devemos estabelecer um relacionamento profundo, longo e duradouro com a natureza, com as árvores atuais, os arbustos, as flores, a grama e as nuvens que se movem rapidamente, então nunca abateríamos outro ser humano por qualquer razão que fosse. As guerras existem porque nós não respeitamos a natureza. Se nós matamos um animal, nós somos capazes também de matar seres humanos. Vocês veem que há uma profunda conexão entre a nossa postura em relação à natureza e a nossa postura em relação aos outros seres. Se nós nos vemos afastados da natureza, nós nos vemos afastados também de todos os seres humanos, dos seres humanos de outras religiões, de outras nacionalidades, de outras etnias, porque nós não conseguimos sentir que está tudo conectado, que existe uma comunhão entre nós e todos os seres. Então, esse respeito pela vida, o respeito por todos os seres é fundamental. É por isso que o Krishnamurti sempre enfatizava muito nas suas escolas essa importância de você estar sempre buscando sentir a natureza, caminhar nos bosques, sentir que você não está separado da natureza, porque aí você aprende a sentir que você faz parte também da humanidade, você faz parte daquele grande corpo, né, de seres que não estão separados. A separação existe apenas na mente humana. E em relação a esse contato profundo que o Krishnamurti tinha com a natureza, é interessante uma historinha que ele conta. Ele estava caminhando junto com o Friedrich Grohe e eles estavam e o Friedrich
estavam numa floresta de pinheiros, né? E havia um local que havia muitos pinheiros que estavam juntos, né? Era assim, um agregado de pinheiros muito altos. E o Frederick Grohe estava seguindo o caminho, né, em linha reta e fez menção de passar no meio dos pinheiros. Aí o Krishnamurti segurou o braço dele e falou: vamos contornar os pinheiros. Não devemos perturbá-los. É interessante isso, né? Essa percepção que existia ali uma família de pinheiros que estavam unidos pelas raízes, unidos magneticamente, e que se você pisasse ali no meio deles, você ia perturbar aquela família. Então você não podia perturbar a tranquilidade dos pinheiros. Olha que coisa interessante, né? A sensibilidade que o Krishnamurti tinha para perceber, né, esse fato. Ele dizia que você pode ouvir o som das raízes, o som do tronco. Então ele tinha essa profunda conexão com tudo que era vivo, né? Com todos os seres humanos, com as árvores, né? Um respeito muito profundo com todas as coisas. E uma vez também outro fato interessante que o Frederick Grohe narra, né? É a questão do relacionamento com o dinheiro, que, como vocês sabem, o Friedrich Grohe era de uma família muito rica e ele mesmo trabalhou como diretor, né, como CEO dessa empresa do pai dele e ganhou muito dinheiro. E certa vez ele perguntou o que o Krishnamurti achava sobre o fato dele ter muito dinheiro e tentar fazer o bom uso do dinheiro. E então ele perguntou para o Krishnamurti: o que você acha disso, de eu ter esse dinheiro todo, né, e estar usando esse dinheiro de alguma forma, da maneira que eu acho que é mais positiva, né? Aí o Krishnamurti olhou para ele e falou assim: certa vez eu encontrei com uma senhora, ela tinha uma boa quantidade de dinheiro, nos doou, e com isso nós compramos Brockwood Park. Brockwood Park é hoje um dos locais mais lindos, né? Quem já visitou deve perceber, né? Inclusive nesse livro existem algumas fotos de Brockwood Park, onde tem uma das principais escolas do Krishnamurti e onde ele deu palestras durante muitos anos, né? Então, ele quis dizer, o dinheiro realmente pode ser bem aplicado, né? Não existe nenhum problema em você ter o dinheiro, o problema é você estar apegado a ele e estar dependente dele e não ser livre. Porque dentro da filosofia do Krishnamurti, a liberdade sempre foi algo essencial. E ele enfatizava isso muito na educação. Que se você não for livre, você não consegue compreender o significado da vida. Se não houver liberdade, não há aprendizado, não é? Então, são muitos ensinamentos que ele nos deixou. Tem um outro local em que ele fala o seguinte: se você viver um dia totalmente, completamente, e ver a riqueza deste único dia, isto é em si suficiente, pois um dia contém o universo inteiro e toda a vida. Se você viver um dia totalmente, completamente, e ver a riqueza desse único dia, isso é o suficiente, pois um dia contém o universo inteiro e toda a vida, né? Você vê que interessante isso, né? Ele mostrar que cada dia é um universo em si, que nós devemos. Ele falava muito também que nós devemos morrer para o passado. Então, esse dia que nós estamos vivendo hoje, ele tem que viver como se fosse o último dia, como se fosse o único dia.
E se nós vivemos esse dia com beleza, com profundidade, sem preocupação, sem querer dar continuidade, né? Então, ele abrange todo o universo, ele abrange toda a vida. É um dia em que é possível viver o eterno, né? Isso me lembra também uma poesia do William Blake, que ele falava viver a eternidade numa hora, viver o universo num grão de areia. É muito essa pegada, né, de que dentro de um pequeno espaço de tempo você tem a eternidade. Dentro de um dia você pode viver uma vida inteira, pode viver a inteireza do universo. Então, a maneira como ele descreve a meditação tem muito a ver com isso, né? Na meditação você tem que esquecer você mesmo. Você tem que estar num estado tão profundo de conexão com todas as coisas que o pensamento entra naquele estado de quietude total. E a partir desse estado de quietude que é possível, então, você viver, né, esse período, esse momento da eternidade que abrange todo o universo. Isso pode parecer uma coisa difícil, quase impossível, né? Uma utopia, mas é algo que ele dizia que nós podemos fazer. A meditação é exatamente esse estado em que nós esquecemos de nós mesmos, nós esquecemos que nós fazemos parte, que nós estamos em um corpo que, por si só, ele tem vida limitada cronologicamente, mas a nossa vida, a nossa consciência, ela transcende essa limitação. Nós podemos transcender todas as barreiras. E a educação do Krishnamurti procurava mostrar isso, né? Que nós somos muito mais do que aquilo que nós podemos perceber externamente. O externo tem que estar sintonizado com o interno para que nós possamos viver com total beleza e integridade. Mas vamos ver um pouquinho mais outros trechos do livro que eu separei para vocês. Eu vou compartilhar novamente a tela. Então, Krishnamurti uma vez falou, né, para o Frederick, para as pessoas que estavam com ele, de um evento que eu achei curioso, né, que ocorreu nos anos 30. Ele estava em Roma, visitando a Praça de São Pedro, quando o Papa apareceu transportado em uma cadeira, e o Papa parou, quando viu o Krishnamurti, né, inclinou-se para fora e perguntou para ele: "Você é um indiano?" Aí o Krishnamurti respondeu, aqui falou, a tradução está errada, é indiano. E o Krishnamurti respondeu: "Eu deveria ser da Índia." E o Papa lhe disse: "Eu gosto do seu rosto." Depois que ele se inclinou para trás, continuou o seu caminho. Você vê que o Papa teve aí não fala qual foi o Papa, né? Tem que ver nos anos 30 qual era o Papa, não sei. Mas é interessante que o Papa percebeu o magnetismo, acho que mais que a beleza, né, do Krishnamurti. E depois tem uma outra colocação aqui que ele faz que eu achei interessante, da relação com Annie Besant. E ele, sabe, o Krishnamurti considerava Annie Besant como se fosse uma mãe para ele, né? Então, inclusive a Annie Besant levou ele para a Europa e viveu com ele na Inglaterra durante um tempo. E ele comentava que a Annie Besant tinha feito mais para a Índia do que o Mahatma Gandhi. Normalmente as pessoas atribuem ao Gandhi a libertação da Índia e muita coisa para libertar a Índia, né? Mas assim, o que o Krishnamurti vivenciou, que ela era contemporânea dele, né, e do Gandhi também, e é que a Annie Besant tinha feito muito realmente, né? E se você lê a autobiografia de Annie Besant, você vai ver o quanto ela
se dedicou a esse trabalho. Inclusive, o Pedro lançou agora um livro que vai ser lançado em breve pela editora Teosófica, que é a segunda parte, que agora é uma biografia, que a primeira parte da vida de Johnny Bessant está descrita na sua autobiografia. Agora o Pedro Oliveira escreveu e lançou, em inglês por enquanto, a biografia da Annie Besant, e que conta justamente os anos da Annie Besant na Índia. Isso em breve nós teremos acesso. E ele conta o quanto que a Annie Besant teve um papel marcante na libertação da Índia do jugo britânico. E ele, às vezes, ele fazia algumas críticas, inclusive o Krishnamurti, ao Gandhi, né? Ele, por exemplo, ele achava que qualquer tipo de imposição não era algo conveniente a se fazer, e mesmo que por meios presumivelmente pacíficos, né? Como o jejum. Ele dizia que era uma violência você forçar as pessoas a fazer alguma coisa jejuando. O Gandhi fazia isso, ele ficava jejuando até que as pessoas fizessem as coisas que ele queria politicamente. Então ele achava que isso aí era uma forma de violência também. Mas, aceite ou não, é uma opinião, né? O importante é a gente conhecer um pouco, né, a maneira dele ver e não seguir ou repetir o que ele dizia. Mas outra coisa também, que o Krishnamurti, apesar de ser uma pessoa muito séria, no sentido assim, de ser muito responsável, ele também gostava de anedotas, de piadas, e gostava de rir também. Então, aqui tem algumas piadas que ele contava que são bastante engraçadas, né? Então, uma delas dizia o seguinte: 3 sábios no Himalaia estão sentados em silêncio e meditando. 10 anos se passam e o primeiro diz: que manhã maravilhosa! Outros 10 anos se passam e o segundo diz: pode chover. Outros 10 anos se passam e o terceiro diz: quando vocês dois vão parar de tagarelar? Eu já tinha visto uma história parecida que o terceiro dizia: se vocês continuarem discutindo, eu vou embora. É uma versão parecida da mesma história. Aí tem uma segunda anedota, né? Que São Pedro mostra a Deus o que está acontecendo na Terra. A primeira coisa que eles veem, é um grupo de pessoas trabalhando de manhã até à noite, né? Aí Deus fica espantado e pergunta: o que se passa com essas pessoas lá embaixo? Aí o São Pedro responde: você não disse que eles tinham que ganhar seu pão com suor de suas sobrancelhas? Aí Deus responde: mas eu estava apenas brincando. Logo em seguida, né, eles veem os cardeais e bispos muito bem vestidos, em mesas luxuosas, com pilhas de comida e vinhos. E quando Deus pergunta: quem são essas pessoas? São Pedro lhes diz: eles são, meu Senhor, as pessoas que entenderam que você estava apenas brincando. Mas realmente é um contraste, né? Você vê. Agora melhorou um pouco, né? Com o nosso atual Papa, que leva uma vida mais simples, mas sempre o Vaticano primou pelo luxo, né? Eu tive assim eu fiquei muito impactado, né? Quando eu estive no Vaticano e visitei o Museu do Vaticano, que é um museu que tem as joias do Vaticano, cuja entrada é pela Catedral lá de São Pedro. E eu tinha acabado de voltar da Inglaterra e tinha visitado o Museu da Rainha, que tinha as joias da Rainha lá na London Bridge. E eu tinha ficado muito impressionado com o Museu da Rainha. Quando eu cheguei nesse museu
lá do Vaticano, que tinha as coroas, os cetros e as joias do Vaticano. Nossa, eu fiquei assim embasbacado, porque a riqueza das vestes, né, das coroas e dos cetros era uma coisa assim que deixava a rainha no chinelo. Então, assim, é o impacto, né? Ver quanto que a igreja enveredou por esse caminho, né, de enriquecimento e se afastando daquele que nasceu na manjedoura, né? Mas isso aí vem, certamente, essa piada tem a ver com isso, né? Essa, essa postura, né? Os cardeais e bispos que entendiam que Deus estava apenas brincando, não estava levando a sério as coisas. E tem uma última que ele conta também, né? Que o Krishnamurti gostava de contar. Um homem estava pendurado em um penhasco gritando: socorro, socorro! Aí uma voz vindo lá de cima aconselha: tenha fé, soltai. Aí o homem gritou: tem mais alguém aí em cima? Então o Krishnamurti ele gostava muito dessas coisas engraçadas, né? Dessas piadinhas simples até, né? Ele chamava de blague em francês. Numa certa época, né? Ele estava com a Pupu Jayakar. A Pupu Jayakar, inclusive, escreveu uma biografia de Krishnamurti, como você sabe, né? E ela comentou, depois de ouvir uma palestra dele, que era difícil entendê-lo. Ela teve a coragem de comentar isso com ele, né? E ele resolutamente respondeu: eu devo me tornar mais simples. E, de fato, nos dias seguintes, ele se expressou de forma ainda mais simples e clara. Ele sempre dizia, né, o Krishnamurti, que a mensagem dele era para todos e procurava não usar palavras sânscritas que não eram conhecidas das pessoas ocidentais e procurava usar um inglês também simples, né? E como nesse caso, né, ele percebeu que teve esse feedback da Pupu Jayakar, que ela não estava entendendo tudo que ele dizia, e ele simplificou. Eu tive a ocasião também de perceber, assim, num dia que eu estava assistindo uma palestra dele na Inglaterra, ele estava desenvolvendo uma linha de raciocínio e ele sentiu que as pessoas não estavam acompanhando. E ele parou, espera aí, vamos simplificar. E aí começou de novo a falar o que ele estava falando de uma maneira diferente, né? Dentro de uma linguagem, de uma descrição diferente do que ele estava utilizando, uma linha de raciocínio mais fácil de ser seguida, de ser compreendida. Então, ele tinha essa preocupação de não se tornar diferente, de não ser um erudito, de ser uma pessoa igual às outras. E ele se colocava sempre como o orador, não como um guru, como uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa comum, se vestia igual às pessoas daquele país para justamente não chamar atenção sobre si. É interessante que um dia o Richard Gere, vocês devem lembrar, aquele ator famoso de Pretty Woman, né? De vários outros filmes, né? Ele veio almoçar com o Krishnamurti. E o Krishnamurti já tinha dado uma palestra naquele dia e devia estar cansado, mas ele se interessou muito pelo Richard Gere. Ele gostava de falar com pessoas interessantes. E aí ele continuou conversando durante um bom tempo, durante mais de uma hora com o Richard Gere. É como se estivesse dando uma segunda palestra. E eles saíram da mesa do almoço às 16 horas. Quando ele estava quase saindo, né, o Richard Gere, que estava visivelmente emocionado, perguntou ao Krishnamurti se ele poderia lhe dar um abraço. Aí foi bastante emocionante, né, ver aquele homem, que o Richard Gere é muito grande, né, grande, alto. Quando ele abraçou o Krishnamurti, que é magrinho e relativamente baixo, né,
o Krishnamurti quase que desapareceu, né? Nos braços do Richard Gere. Então, são curiosidades, né, da vida do Krishnamurti. Mas ele tinha assim, uma abertura para conversar com pessoas simples, até com as serventes, com todas as pessoas que vinham até ele. Ele dava uma atenção muito especial. Ele, quando cruzava com alguém nas suas caminhadas, ele cumprimentava e procurava ser amável com todos. Aqui tem uma foto interessante do Krishnamurti com o Frederick, o autor desse livro, no Frederick Groen. Você vê o tipo de olhar de carinho do Krishnamurti em relação a ele, né? Eles eram realmente... O Krishnamurti dizia que gostava muito dele. Eu achei interessante esse trecho em que ele fala sobre a compaixão, né? E ele dizia: sem compaixão, que significa paixão por tudo, né? Compaixão significa paixão por tudo, cuidado por tudo, respeito por tudo. Sem compaixão, o que é sagrado nunca pode ser encontrado. Você entendeu? Você sabe que nós criamos, o pensamento criou algo sagrado, os templos, as igrejas, os símbolos, e nós adoramos esses símbolos e os chamamos de sagrados. Mas é o movimento do pensamento no tempo e medida. Portanto, isso não é sagrado. Uma vez na Índia, o orador, quer dizer, o Krishnamurti, né, foi perguntado pelos seguidores do Gandhi, que disseram: todos os povos, apontando para um templo, né, todos os povos podem entrar, todos os tipos de estratos da sociedade humana podem entrar neste templo, porque Deus está lá para todos. E aí perguntaram a ele, a Krishnamurti, né, o que você pensa sobre essa questão? E o Krishnamurti disse: qualquer um pode entrar, não importa quem entra, porque Deus não está lá. Você entendeu? Deus é uma ideia pensada em conjunto, mas precisamos descobrir o que é eternamente, incorruptivelmente sagrado. E isso só pode ocorrer quando há compaixão, o que significa quando você tiver compreendido todo o significado do sofrimento, não apenas o seu sofrimento, mas o sofrimento do mundo. Então, esse trecho, eu acho um trecho importante, né? Porque as pessoas geralmente atribuem a coisas, né? A templos, a imagens, a condição de sagrado. E é como se a divindade estivesse dentro dos templos e não fora, né? E Krishnamurti falava claramente isso, né? Que o sagrado não está no material. Nunca algo material pode ser o sagrado. Você, para perceber o sagrado, quer dizer, o sagrado é algo que você pode perceber com o coração só. Para você descobrir o que é o sagrado, só é possível se você tiver compreendido todo o significado do sofrimento. Não apenas o seu sofrimento, mas o sofrimento do mundo. Isso é compaixão. Então, interessante, né? Quem não tem compaixão não pode entender o que é sagrado. Essa afirmação, acho que é uma afirmação muito forte, é algo assim para a gente refletir bastante. Não para aceitar ou rejeitar, mas para considerar, refletir e verificar se nós realmente estamos preocupados com as imagens ou se nós temos realmente compaixão no nosso coração, no sentido de estarmos profundamente conectados com todas as coisas, sentindo o nosso sofrimento, mas também o sofrimento do mundo, o sofrimento de todos os seres que estão no mundo, não só os seres humanos, mas toda a vida, né? Sentindo que as árvores
pode se incomodar se você pisar no solo, né? Entre elas, como eu disse ainda há pouco, né? Essa percepção, essa sensibilidade, esse coração aberto é fundamental para que nós possamos viver os ensinamentos realmente com beleza, com inteireza. Então, eu queria parar por aqui, somente lembrando que esse livro tem muita coisa para ser lida. Ele está à venda já na Editora Teosófica e ele tem alguns trechos interessantes de mensagens que o Krishnamurti endereçou às escolas também. Ele dava tanta importância às escolas que ele escrevia para as escolas, para os professores, para os diretores, tentando se mostrar o que ele entendia como fundamental dentro do processo educacional. Chegamos ao final de mais um programa Investigações sobre o Viver e eu recomendo muito que vocês tenham a oportunidade de ler esse belíssimo livro do Frederick Grohe, A Beleza da Montanha. Realmente é um livro de extrema beleza e, de certa maneira, ele desperta a nossa beleza interior. Esteja conosco e até a próxima.